Vamos agora falar dos episódios 35 e 36, os últimos episódios da terceira temporada de Bookworm. Eu sou o Thunder, assisti o jogo da NTZ, morri e virei Rose Thunder. Vai, Igor, eu sei o que o Rubens fala. Eu sei. Não. Eu sou o Igor e... Vai tomar no cu NTZ. Fala que sobrou. Ok, só por causa dessa eu não vou me apresentar. Me recuso a complementar esse negócio de LOL aí. Tudo bem, então estamos aqui com o Rose e Maurício depois de muito congresso. Ai. Não, chega. Vamos pro Bookworm. Larga esse negócio de LOL aí. Não, pera aí, a referência está aqui em Bookworm, pô. Morrer Inclusive, produção cagando o roteiro. Muito forte. Ah, já vamos começar com pedrada? Gosto, porque... Vocês imaginam que tudo que a gente viu ali como a Mine, beleza, agora o seu status é esse? Vocês imaginam que na Light Novel teve a conversa deles discutindo tudo isso, deles escolhendo os nomes juntos, deles colocando as coisas em perspectiva e decidindo juntos? Como assim? Decidindo o que exatamente? Tudo o que foi falado ali, tipo, o nome da Mine, porquê do ser Rose Mine, as propostas de nome, todo o esquema de adoção, o que faria mais certo, o que não faria. Tipo, o anime deu a entender que, tipo, Ferdinando e o Sylvester conversaram e foi. Em parte foi isso, mas também teve a parte de, vamos dizer assim, um diálogo com a Mine. Tipo, não foi simplesmente agora a situação é essa. Inclusive, a parte da Rose Mine, eu não consegui acesso à Light Novel para ler, mas eu fui caçando spoiler e tudo mais para saber o que acontecia mais ou menos. Existe toda a parte dela conversando com eles, deles tentando descobrir o novo nome dela, deles tentando criar o novo nome dela. E o fato de Rosemine, por mais que, vamos dizer assim, pareça um pouco piada, mas o básico eles explicaram no anime. Nome tem que parecer nome de nobre, então tem que ser comprido e tem que ser de um jeito que, se houver algum deslize, não fique aparente. Então, cortaram a parte de proposta do nome da Mine. Se eu não me engano, cortaram até um pouco de conversa com relação à questão da idade da Mine, que é importante também. E a questão dos problemas de idade, dos conflitos de idade da Mine, que a Mine tem várias idades. É verdade. Nossa, então, cara. Isso sem falar que, tipo, aquela cena do túmulo, o roteirista, o cara que faz a arte, o storyboard do anime, definitivamente não conversou com o roteirista. Zero. Não, isso daí há muito tempo. E não é a questão de, tipo, o storyboard tá feio. No material original de Bookworm, está explicitamente falando que a lápide da Mine, ela era igual às outras, mas ela se destacava porque ela era a única que tinha coisas escritas, porque naquela região da periferia a maioria era analfabeto. Então, ela era a única lápide que tinha um texto. Nossa. E isso é importante. Caralho, até esse detalhe. Nossa, eu vou até pegar o episódio aqui pra ver, cara, porque, meu amigo, eu ia bater... Não, cortaram coisa importante pra cacete. Tipo, faca, roteiro, arranca fora. Inclusive, curiosidade, vendo a wiki de Bookworm, eu vi que Bookworm tem duas light novels. Tem a light novel padrão, que já tá lá pro volume 6, eu acho, pra parte 6, bem adiantada. E eles estão lançando agora a light novel Bookworm infantil.
com a história voltada, reescrita com mais cenas e tudo mais, e aparentemente voltada para o público infantil. O anime tá pegando qual versão? Cara, teoricamente, ele sempre se propôs desde o começo em ser infantil. Assim, entre uma série de aspas. Mas se isso é novo, então ele não estaria adaptando essa novel. Que não existe. Não, é que essa novel parada agora é exatamente onde o anime parou. Os dois pararam agora, no final da parte 2. Então será que eles estão usando o anime pra vender essa novel? Não sei. Não sei, é uma dúvida que me veio agora. Não seria impossível. Não seria impossível. Bem. Ai, cara, porque assim, esse final eu entendo eles reduzirem conversas pra encaixar tudo porque faz sentido. É assim que eles já estão fazendo isso há muito tempo. Eu ia começar batendo, cara, até no episódio 35 mesmo, quando começa todo o negócio de sequestro, e lutinha, e salvar a Mine, e começar a porradaria toda. Que eu falei, mano, eu fiquei perdido no episódio. Perdidaço, porque a forma que eles estavam fazendo a cena de luta, que era uma coisa que eu falei, pô, Bookworm não precisa de cena de luta. Tá, beleza, mas o final tá indo pra uma parte de ação. E eles mostraram nos episódios atrás que sabiam fazer porradinha, né? Pelo menos eles trouxeram uma galera pra fazer um episódio bacana da porradinha do Sylvester. Agora que, teoricamente, seria o momento que a porrada e o roteiro estariam culminando em uma única coisa, errar aqui é pior. Né? É muito mais meme, inclusive, do que outras coisas que a gente já tá acostumado de, não, vamos fazer uma cena de diálogo muito mal dirigida, da gente falando sobre que invadiram a mansão, ou fazendo toda a conversa caricata dos vilões da história. Cara, aqui não, é para um entendimento total da parte de ação, do power play e do conflito em si. Errar nisso, pô, é deixar tudo muito mais besta. Porque as cenas de luta ou as cenas de tensão aqui através da luta, cara, foram patéticas. Não, foi ridículo. Tipo, tudo bem. Reclamar de animação em Bookworm do episódio 35. Mas faltou. Primeiro que faltou a mínima noção de ambiente, de espaço. E segundo, a luta mais meme que eu já vi. Cara, eu juro pra você, eu cheguei a cogitar que pegaram um bebê e jogaram no lustre. Eu não vi mais ele! O bebê desapareceu da cena. Eu falei, mano, não é possível. Eles abriram uma bolsinha mágica, colocaram o bebê ali dentro e zarpou. Eu falei, gente... Posicionamento espacial, esquece. Não, posicionamento no espaço mesmo, né? Porque tava tudo voando. Tava tudo em órbita. Meu Deus! E é um momento de tensão. E não é tensão apenas pelo texto. É tensão através da ação. E se Bookworm meio que propôs de, não, vamos ter uma cena bonitinha de luta, ok. Vocês gastaram lá a parte do Pegasus, que não era importante. A gente até falou quando a gente analisou aquele episódio, que não era importante ter uma boa produção ali. Era um momento legal, mas isoladamente, que não agregava ao momento em si. Aqui, se tivesse a mesma produção ou a mesma qualidade, pagaria-se muito mais um orçamento um pouco maior, uma produção melhor, porque é um momento vital para a obra. Não apenas por ser final, mas também porque eles estão colocando toda uma resolução de texto e ação num único lugar. E fora que aqui a luta tem um peso muito grande pro roteiro, porque aqui é o ponto de não retorno. Vai, durante o chás, eu até soltei alguns spoilers sem querer, mas já, vamos dizer assim, Bookworm tava dando o relógio, o contar de tempo que a Mine tinha com a velha família. E essa luta, ela tem um peso no roteiro importante, porque é aqui que a história fala, as coisas não estão sob o seu controle, Mine, nem tudo vai... E aqui você vai ter que fazer uma escolha. Você fez essa escolha. Porque você não tinha opção. Mas mesmo assim, consequências terão disso. E
agora, aquilo que você não queria que acontecesse, você não tem mais opção, que é a separação da família e tudo mais. Então você, além da luta em si, tá, podia ser raiozinho de luz de um lado para o outro, mas montava um pouquinho isso um pouco melhor, porque para passar a carga que esse personagem tá tendo, os conflitos e tudo mais, e tipo, o peso da situação, não ficar esse meme. Tipo, Uhum. você vai assinar, bota o dedinho aqui e vai, e vai, e vai. E 2 minutos de dedinho. Você fala. É triste, cara. É triste porque, de novo, o Bookworm tendo uma produção completamente desregulada pra fazer algo que é eficiente pra fazer o roteiro funcionar. A gente não espera a produção, mas, cara, chegou num ponto que precisava. Não era nem só uma boa animação fluida de Sakuga em si, mas era literalmente um storyboard funcional. Cara, o storyboard dessa cena é muito ruim. Você não tem sensação de espaço, você não sabe onde tá cada um aqui, e isso importa. Porque a noção de espaço, a noção de... A situação que envolve o espaço e o conflito faz sentido, importa pra cá. Porque, não, mas um apanha ali, mas o outro apanha pra cá, mas aí o papai tá ali tancando um, mas tá tancando o outro, mas meio que as coisas acontecem de uma outra forma esquisita. Chega num ponto que eu tenho que concordar que o Rafa falou. Parecia que o Ferdinand tava lá no banheiro. Eu tô aqui, tô cagando aqui, os caras estão fazendo barulho, saiu, que porra é essa? Porque o negócio tava tudo desorganizado. Não, foi literalmente isso. E eu não sei se é nesse ponto que a novel explica o que é aquela salinha do Ferdinand. Acho que vai explicar mais pra frente. Mas tem toda uma explicação de por que aquela salinha é daquele jeito e tudo mais. E por que não sei se agora ou no futuro, tipo... Por que aquela sala do Ferdinand tem aquela estrutura e tudo mais e ele fica incomunicável a tudo daquele jeito, mas... Independente, tinha formas melhores de se fazer isso. Eu não precisava só errar tanto. Acho que não é nem fazer melhor, é só não fazer pior. Quer fazer um momento B10 ali dele, sei lá, monta um pouquinho melhor essa cena pra, tipo, ele não tá disponível no momento. Pronto, e de repente ele aparece. Ou dá alguma noção de espaço pra gente entender onde é que eles estão ali. De repente, de uma porta aleatória na parede, a gente tá na frente do quarto do Ferdinando. Você fala, ok. Não, é complicado, não só por isso, porque, assim, se você pensa em todo o espaço de ação, você tem muitos personagens em cena, onde chega no momento que ninguém tá fazendo nada. Tem um momento que, literalmente, a Mine está sendo drenada, tá o papai no canto, com a mão no machucadinho, que é literalmente um arranhão. Oh, meu Deus! Caralho, é sério? Tipo, o pai dela vai ficar ali no canto, chorando as pitangas, porque estão arranhadinho no braço. Sendo que ele é... Eis os guardas do rei. Pois é. Isso que antes ele tinha metido uma bicuda no cara, falando, não, vamos resolver isso daí. Eu vou de vala por estar batendo no nobre, mas eu vou proteger minha filha. E... tipo, tem uma cena muito boa, inclusive, que o outro cavaleiro dela tá só parado de pé. Ele só tá ali. Fala, pô, não, beleza, vamos lá. Virou Dragon Ball essa porra aqui. A gente só vai ficar olhando assim e só vai ficar narrando a cena. Pelo menos não fizeram isso. Pelo amor de Deus, pelo menos fizeram isso. Mas tipo, não dá, cara. É uma cena muito, muito fraca. Muito fraca, que é o momento de catarse. Não dá. De novo, eu queria ter tido acesso à Light Novel pra ver como essa cena foi descrita lá. Não me parece que foi só um arranhãozinho desse tamanho. Pra ele ficar incapacitado. Pra você tirar ele dali, tinha que acontecer alguma coisa muito maior, cara. Porque, assim, o entendimento da própria cena não existe. Não dá. Você olha a cena, você fala, não sei o que tá acontecendo. Sei lá, todo mundo tomou corote, ficou bem louco, ficou jogado na sarjeta ali, não sei. Não sei. Então é uma cena difícil, cara. Mas essa daí, vamos combinar que ela é menos pior do que uma outra cena que eles conseguiram fazer pior.
Que daí não precisava de Sakugão. Precisava literalmente de direção. Que é no final, no último episódio. Cena triste. De novo, Mine com cara de batata não chorando. E essa era uma cena que era pra fazer chorar todo mundo. Me desculpa. O peso que essa cena tem pro roteiro é uma cena mais forte que a do Lutz. Sim. Sim, Uma cena total. muito mais pesada. Por tudo que ela representa. Cara, é intancável. É intancável. Tipo, eu sei que é se repetir, eu sei que é bater na mesma tecla. Mas, cara, é difícil quando a gente fala, pô, eu vou ver Bookworm só pelo texto. Beleza, a gente tá lendo o texto. Acontece algo que ele sai do âmbito só do texto, você tem que olhar pra tela. Você olha a tela, você fala, eu quero voltar pro texto. Mas o texto tá falando pra eu olhar pra tela. O problema é que, nesse caso, até o texto foi cortado. Sim. E você fica tipo, tá, ok. Situação complicada, mas é só isso. Não, é bem mais pesado. Sim. E é nisso que eu fico perguntando se, tá, esse anime tá pegando de qual versão? Ele tá pegando da versão original ou tá pegando dessa suposta versão infantil de Bookworm? Mas será que isso faz tanta diferença? Não sei, não sei que material é esse, eu não consegui. Eu vi que tem um material com essa proposta, agora eu não sei como é que ele é. Por isso só me veio essa dúvida na cabeça. Pois é, porque é uma boa dúvida, mas eu acho que no final do dia não faz tanta diferença, porque. Vamos lá, se Bookworm tem 3 materiais de apoio, porque é light novel, mangá, e esse é outra light novel que saiu de uma versão mais light. E você tem 3 materiais de apoio. Você não acerta usando 3 materiais? Porra! Porra! Tá difícil, hein? E volta de novo só naquele ponto. Bookworm foi feito pra ser um anime meme de produção, porque foi estipulado dessa forma pelo comitê de produção. Simples assim. Então, a gente vai continuar vendo Bookworm, sei lá, quarta temporada, provavelmente vai ter. Provavelmente vai ter. E vai continuar a mesma coisa. O que custa fazer uma temporada de Bookworm? Uma Coca-Cola e uma coxinha? Quase isso. Porque Quase isso. eu acho que os modelos eles já têm todos prontos. Eles só vão encaixando as partes e trocando cenário. Não duvido. Não duvido que eles abram um banco de dados lá e, pô, cena de plano contra plano. Beleza. O sketch do personagem tá pronto. Não duvido. Nem um pouco. Nem um pouco. Se fosse fazer isso, pegava pra fazer um anime 3D pelo menos, né? Porque daí o modelo tava pronto de vez. Ah, mas demora mais pra renderizar. Ah, tá. Faz sentido. Tem que ser barato. Eles têm que rodar isso naquele, sabe aquele XP velho que tá encostado lá? Sim. O Makoki ou onigiri, é verdade. Pra ser mais japonês, não é uma coxinha, é um onigiri. Faz sentido. Eu ia falar um udon ou um prato de curry, mas eu acho que aí já é muito caro. Não, é muito caro. O onigiri é mais barato. Ô Igor, o chat está suplicando um pouco da sua visão sobre esses 2 episódios também. Você ficou um tempo sem falar de Bookworm e a gente tá devorando tudo aqui. Então eu acho que não tá muito diferente do que a gente já falou antes, né? A minha visão sobre isso é a vontade de ficar cego. Mas dentro do que apresentou, cara, ai. Tá, vamos começar por partes. Primeira coisa. 99% de chance desse final ter sido mais acelerado. Por quê? Bookworm ele é muito processual nas ações. Principalmente por causa Eu não vou falar nem animação, cara. Porque a gente tem no episódio 34 o diretor de Kakushigoto fazendo direção e storyboard do episódio, cara. Então eu não vou falar. Meu Deus. Então, não é possível. Aquilo não foi concebido assim dentro de um padrão, dentro de uma estrutura minimamente possível para ele trabalhar. Porque é impossível ele trabalhar naquele episódio 34 e aquele episódio 34 ser aquilo que ele foi. Então, eu vou colocar assim numa perspectiva de produção. Inclusive, eu tô até caçando aqui quem foi o produtor desse treco, porque vai ser a primeira vez que eu vou colocar como ponto
sabe assim, do ponto principal, do problema do anime, eu não vou Seu falar de produtor. estúdio, eu não vou falar de diretor, eu não vou falar de animador, eu não vou falar de storyboard, eu vou falar de produtor. Porque E puta que só pariu, cara. A ideia concebida aqui, pô, você vê aqui o episódio 34. Diretor de Kakushigoto, que fez o storyboard do Caramba 4. Episódio 35. Foi o Eda que, puta que pariu, o que ele tem de obras que ele já trabalhou, o que ele tem no currículo, não cabe na tela. São 5 páginas de Word, pô. Ele já trabalhou de Pandora Hearts, a Fate Stay Night, a Fruit Baskets. Cara, a lista que tem aqui não acaba. O que ele o tanto de Gundam que ele trabalhou, cara. O cara é bom pra cacete. Só que qual que é o negócio? Ele trabalhou inclusive lenta, né? Nossa senhora. E o último episódio foi dirigido pelo diretor da série. Então, pô, em tese não era pra ser como foi. Então, todos os nomes aqui, do 34, 35 e 36, são excelentes nomes. Por que diabos esses nomes não conseguem trabalhar? Então, tipo, inclusive no episódio 35 teve até animador de destaque, que foi aquela cena que fala, pô, Sakuga. Então, tipo, nome a gente tem. Por que diabos não consegue entregar algo melhor que isso? Só tem uma explicação. Cara, a ideia da produção é essa. Não, vamos fazer um negócio meia boca aqui, coloca teu nome lá e vambora. Então, tipo, isso fica ainda mais visível quando tu tem um anime que é tão processual como o Bookworm, e na hora de mostrar processo, ele simplesmente, ó, o Lutz tá aqui. Transição de cena, o Lutz chegou lá, tá conversando. Transição de cena, a Mine narrando tudo, né? Lutz saiu aqui, parece até maratona, né? O Galvão Bueno narrando. Ó, o Lutz saiu daqui, ele foi pra casa, conversou com meu pai, saiu, depois ele foi pra catedral. Pô, corte, texto, um frame, corte, texto, um frame. Então, tipo, pô, obviamente, tá completamente acelerado. Tá completamente acelerado. E você, junto com isso, você tem um storyboard medíocre em 99% das cenas. A ponto de ter cena de personagem chorando que a lágrima não cai. A lágrima vai ficar lá presa por 3 segundos e ela não cai. Transição de cena, cortou, voltou, lágrima tá lá. Pô, a Mine chorando no episódio 36 é sacanagem, pô. A lágrima dela não cai, a lágrima dela congelou. Porque a lágrima é não uma desce. evolução, ela tem lágrimas agora. É verdade. Não, e ela tem lágrimas, a lágrima não cai e só tem 2 frames. Um antes da lágrima e um depois da lágrima. Aí eles alteram entre os frames. Mas, cara, é assim, é um negócio assim, pavoroso. Ah, o contexto, o roteiro, a forma como eles amarram, pô, isso daí não tem como. Isso daí, realmente, Bookworm é bom. Mas, pô, quando tu assiste esses episódios, eu falo dos 3 últimos, porque, pelo amor de Deus, cara, foi doído, eu fico indignado, cara. Porque o roteiro, ele tem uma ideia interessante, mas como a montagem visual, além de não agregar, destrói, pô, não dá pra ter o mínimo de empatia com o personagem. Porque aqui a gente não consegue nem ter uma montagem que agregue a isso. É literalmente uma cena que te faz chorar, que é tão mal feita que é pra que você acaba rindo. Ele tem efeito inverso. Então, tipo, a Mine morrendo, ou o túmulo da Mine, é irrelevante. E aqui eu vou pegar um ponto de comparação. Porque o túmulo da Mine, que é colocado ali, tem lá a cena tal. Pô, o que você tem na cena? Literalmente um quadro com um túmulo ali. Ponto, transição de cena. Então, tipo, nada. O impacto emocional de cena é inexistente. É simplesmente uma direção que tá te passando e tá te mostrando, ó, ela morreu. Aqui, ó, tá aqui o túmulo. Transição de cena, vou mostrar outras coisas. Então, é uma direção completamente descritiva, que aí vou comentar novamente. Não é desmérito do diretor, porque 99% ele não queria fazer isso. Tanto quando ele teve a mínima de possibilidade, o que ele fez, a cena da Mine fazendo a magia pra curar todo mundo. Uhum. Então, tipo, se ele tivesse aquela possibilidade, mas é uma cena, né? Agora, o que ele vai fazer? Ele vai fazer aquela cena que tem o poder da magia, que tem o aspecto que ele consegue trabalhar nesse sentido, ou ele vai tentar impor ou estabelecer um ponto de vista pra segmentar, vamos dizer assim, um impacto emocional no túmulo da Mine. Pô, eu tenho pouco tempo, o que eu vou fazer? Ah, vou fazer a cena principal da Mine jogando a magia, né? Uhum. Porque pra mim fazer aquela cena do túmulo eu teria que fazer muito mais. E aqui eu não posso. Então vou no mais fácil, vou no mais simples. E ele não tá errado. Porque pelo que a gente tem aqui, ele de fato não tá errado. Então isso que me deixa, sim, enormemente indignado.
porque é muito, muito, muito erro besta, é muita coisa simplória que é errado, de continuidade, de storyboard, de questão de batalha, pelo amor de Deus. Se eu for comentar cada coisa aqui, eu vou ter outro treco. Já basta um treco por hoje, dois, não. Então, tipo, vendo o que a gente tem de nome na staff, vendo o que a gente tem de que poderia ser feito, o que a gente tem de roteiro, a cada temporada que passa, eu fico mais indignado. E eu sei que daqui a 6 meses, daqui 7 meses, vai aparecer uma próxima temporada, porque esse é o tempo que eles têm pra fazer. E aí fica essa atrocidade aqui. Fica essa atrocidade aqui. E a gente não tem nada. A gente absolutamente tem uma cena de catarse que não é uma cena de catarse, porque não tem nada. Pô, eu fico imaginando se aquela cena do túmulo tivesse uma direção, ou tivesse a possibilidade de ter uma direção e uma equipe trabalhando nesse sentido, de forma que eles conseguissem produzir alguma coisa, né? Eu fico imaginando que aquela cena do túmulo seria semelhante à cena do túmulo de Death Note. No nível de impacto, na carga, empatia, contexto. Pô, tudo isso é relevante. Tudo isso ele precisa trazer agora. Porque aí eu vou fazer uma comparação injusta, mas uma comparação válida. O ponto de catarse que a gente teve no último episódio de Kaguya-sama é justamente isso. Ele passa pelo anime inteiro e fala, ó, concluímos aqui, chegamos aqui, e o impacto desse momento é derivado de todo o contexto do anime. Chore junto. Aqui você tem a mesma perspectiva de passa todo o anime, você chega naquele ponto e aí fala, aqui é o nosso momento de catarse e aqui que você vai fazer chorar. O que a gente vai fazer de montagem visual? Filtro dourado e flashback. Puta que pariu! Não dá, pô, não dá. Você ri, você olha pra tela e ri. Você não chora, você ri. Ou você ri de nervoso. Chora de nervoso. Mas, pô, é assim, é um negócio assim. É muito, 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 muito ruim. De fato, era pra ter o peso dessas cenas por roteiro, é o que o Igor falou, é pra ser um negócio pesadíssimo. E que você falou, 99% de chance de ser rushado, 200% foi rushado. Foi rushado pra caramba. Cortaram tudo que tinha tudo que eles podiam cortar, eles cortaram. Deixaram só o mínimo necessário para você fazer uma história que tenha sequência, não vou dizer coerência, de sequência de eventos. Cara, e é muito triste, porque isso joga a conversa para um âmbito que não é legal. Porque a gente tá conversando a mesma coisa que a gente conversou no final da segunda temporada. A gente tá conversando a mesma coisa que a gente tá falando. Essa temporada nem tanto. Eu senti até que em uma forma média, tirando esses 3 últimos episódios, que foi muito mais catastrófico em produção, os episódios estavam funcionando da sua forma, da sua maneira. O texto tava conseguindo tancar muito mais do que, por exemplo, na segunda temporada, que tava muito mais caótica a produção. Eu falei, pô, legal, acho que agora vai, né? Mas aí chega nessa reta final e é esse nível que eles entregam, pô, é muito esquisito. E me parece que talvez eles reduziram até o número de episódios. Porque, Sim, me parece. corrijam, foram 10 episódios, né? Isso. Para uma temporada normal, o mínimo é 11 ou 12. Foram 10 episódios, então tem coisa esquisita aqui. Comer episódio, vendo esse final, dá até a sensação de sim, eles tiraram um episódio daqui e enxugaram essas informações pra caber nesses 2 episódios. Sei lá, tinham 3 episódios pro final, fizeram em 2. Que comprimiram muita coisa. Que até pra âmbito de composição de série, Bookworm não tava errando tanto nisso. Ele tava comprimindo, mas ele tava fazendo bem. O próprio episódio da Delia foi justamente isso. Ele foi um episódio completamente consistente em construir o passo a passo da situação. De quem era o X9 da situação, como que a Delia conseguiu tal informação, o que estavam inferindo ali sobre o bebê. Pô, processos. É o que a gente espera de Bookworm. Esses 2 últimos episódios foram um déjà vu de esquisitaço. Esquisitaço. E as informações foram atropeladas. E quando você atropela informações de conclusão, que pra Bookworm é extremamente importante, porque você já tem tantos processos sendo construídos, chega no final, você tem um balde de informação sendo jogada na tua cara, aí você tem Sylvester sendo o irmão mais velho do Ferdinand. Você tem o sumo sacerdote caindo. Você tem o Maebara-san lá sendo preso, condenado talvez à morte.
Você tem o contrato que eles estão que fazer agora da Mine dela virar uma nobre. Você tem toda uma situação que o Catedral se encontra porque o sumo sacerdote vai de vala. E o Ferdinand vai assumir. Você tem... Putz... Essa catedral não vai mudar muita coisa, porque na prática já era assim. Mas ainda assim, você tem alguns parâmetros mais... mais burocráticos para serem resolvidos. E, querendo ou não, o Bookworm se preocupa com isso. Você tem todo o contrato da Mine com o Beno e com tudo que ela faz até então, de quais são as novas situações que vão ser geradas através disso. E tipo, como você falou, tem toda uma explicação pra uma determinada... pra muita coisa. Eles se preocuparam com o nome da Mine ser Rose Mine pra fazer sentido. Se eles estão se preocupando neste nível de detalhamento pra fazer a sequência, eu imagino quantas coisas arrancaram mais daqui. Porque no final do dia, vira uma brincadeira de inferência. Eu tenho que pegar uma frase pontual que o Sylvester falou, juntar com algo que eu já tenho contexto de algo que já foi previamente apresentado, fazer um malabarismo aqui, pum, concluir. Porque o anime não vai me mostrar o processo disso sendo construído, porque não há tempo, irmão. A preocupação aqui vai em todos os âmbitos. Qual é a mãe, vamos dizer assim, a preocupação toda de matar a Mine enquanto essa figura plebeia e literalmente apagar com todos os vestígios delas. Então, tipo, todo mundo que sabia quem era a Mine ou tá com contrato de boca fechada ou tá morto. Ponto. Preocupação. Cortaram a preocupação com os nobres. A gente sabe que tem disputas de facção entre os nobres. E quem seria a mãe da Mine também foi alvo de disputa, de discussão. Com quem a gente coloca aqui que vai ser o parentesco nobre da Mine que vai vir do Casteto? Vai pra esse lado, vai pra esse lado? Quem que vai ser a suposta mãe dela para ter a questão da influência do nobre? Qual vai ser a desculpa que a gente vai dar pra Mine de repente aparecer uma nobre que ninguém sabia onde era? O nome... eu não sei se já nesse ponto começa, mas tem a questão das titulações que a Mine dá para as outras pessoas, e meio que o anime já começou a sem querer fazer isso. Eu não sei se a progressão da light novel seria isso, mas aquela titulação de Gutenberg tem vamos dizer assim, algum peso na história. Já teve. Teve? Teve. Então, tipo, teve toda uma conversa que foi cortada dele se preocupando e fazendo o processo bonitinho. Para que lado vai? Para que família vai? Qual a relação dessa família? E tudo bem, a Mine agora vai pro nobre. Quem vai cuidar da Mine? Quem vai instruir a Mine? Quem vai ser a equipe? Etc, etc, etc. Tudo isso foi jogado no lixo e quarta temporada a gente conta. Literalmente foi isso. Sabe o que é mais legal? Eles fizeram isso pra eles terem o fechamento do arco no âmbito emocional com a família. O que isso agregou? Exato, nada. Isso piorou, porque cortou informações e deixou menos pesada a situação. Então, mas eles poderiam ter feito isso por montagem visual, porque o contexto tá ali. Se fosse literalmente melhor visualmente, beleza. Você tirou um pouquinho do texto, você coloca o texto da explicação pra depois, aí você usa esse contexto que a gente tem agora pra fazer a carga dramática. O que eles fazem? Nada. Cara, e aí eu tenho que elogiar uma galera que geralmente não elogio não por demérito, mas é porque o que sobrou é dublador. Eu tenho que elogiar. O que os dubladores fizeram aqui é maravilhoso, porque aí eu tenho que fechar o olho, entender a voz, né, a atuação do dublador, entender o contexto e ignorar completamente a cena. É foda. É triste isso acontecendo, cara. É foda, não. É muito. Nossa. Ai, cara, é muito complicado. Maurício, tem uma coisa até que eu esqueci. Agora, a cena me lembrou disso. E é uma questão muito pontual
mais me veio à cabeça quando eu tava vendo o episódio, porque sempre tem alguém que faz essa brincadeirinha. E eu sei que tem um contexto japonês nisso, eu não sei nem se a gente chegou a conversar alguma vez sobre isso. A Mine e o pai dela conversam sobre esse negócio dela falar, pô, eu queria casar com você. Ele, eu queria que você casasse comigo. Isso é uma fala, né, uma expressão de afeto, vamos dizer assim, muito japonesa. E por algum motivo, aqui existe no mundo de Bookworm. Eu fiquei confuso. Eu não sei se foi o anime ou se veio do material original. Não sei. Mas sim, é ainda mais confuso considerando que Bookworm faz a referência ocidental. Uhum. Inclusive, nas primeiras temporadas, eles estranharam a Mine se curvando, não foi? Foi. Então, não sei. Bem colocado. Posso. Não vai ter outro chá de Bookworm da terceira temporada. Mas esse anime me fez ter ímpeto de tentar caçar a novel para ler a novel. Estou muito interessado na novel de Bookworm, porque o pouco que eu ativamente fui buscar de spoiler, cara, fantástico. Como esse roteiro se desenvolve, como esse roteiro é consciente. Uhum. Não sei, de novo, agora essa parte específica, não sei de onde veio. E não sei. Pois é, isso daí me soou muito... Olha, composição de série tá tendo que enxugar tanta coisa. E eles vão ter que resumir uma coisa que é muito mais complexa de demonstração de afeto. No contexto de Bookworm, eles trocaram e mudaram o contexto japonês. Mas isso é incoerente pra Bookworm. Mas nesse balaio do ruchadão todo que fizeram na composição de série, meio que isso vazou. Vai assim. Pode ser, bem provável, inclusive. A função dessa frase é bem simples, acho que todo mundo percebeu. O Gilter é o pai babão, pai coruja, Sim. e é a última demonstração de afeto do pai coruja, que ele vai poder ter com a filha. Sim. Tipo, soa esquisito. Sem contexto, soa muito esquisito. Mas levando a sério a situação, e o que significa principalmente pro âmbito japonês, não é a brincadeirinha da quinta série, tá, gente? Calma. Tem contexto mais sério nisso daí. É uma forma de demonstração de amor, de afeto, feito da forma deles. Que não tem segunda intenção quando o contexto é sério, como o Bookworm está mostrando, gente. Não, ali ele eu não sei, de novo, eu teria que ter lido a novel pra ver, mas pode ter a ver com essa questão do... Ele não vai ver a própria filha casar, ele não vai ver a própria progressão da filha, mas, tipo... Só que isso poderia ser passado de outras maneiras pelo texto e pela produção. O peso da cena de que, por um evento que eles não podem controlar, a Mine foi morta, e apesar de ser morta, ela ainda tá, vamos dizer assim, ela foi morta para toda a sociedade, eles não podem mais interagir com ela, e ela está presa perto, mas ainda muito distante, e eles não podem demonstrar qualquer afeto, eles não podem mais ter a filha deles. Ponto. Ponto. E é engraçado, rapidinho, só mais um comentário sobre esse aspecto japonês. Eles fizeram isso, a Mine se curvou no final. Tipo, interessante. Mas isso faz sentido pra Mine. Então, é isso que eu acho legal, porque assim, num contexto onde a própria montagem de cena fosse tão bom a ponto de ser coerente toda a representação visual, ela se curvar no final, que inclusive foi o único momento de direção bem feito, tirando o rilando geral, esse foi o único momento, o único jogo de câmera que eu falei, porra, finalmente fizeram alguma coisa. Que foi ela se curvando, mostrando reflexo no chão e ela chorando. Tipo, foi a única cena que eu falei desse episódio que dava pra se salvar. E isso daqui tem valor. Porque, de novo, é ela fazendo um gesto japonês, não só da Mine, mas também da Urano. Eu acho que é Urano o nome dela. Então teria uma profundidade muito maior em âmbito emocional. Só que tem tanta coisa pra bater antes que elogiar essa cena é meio que aquele mertiolate
no machucado, cara. É complicado. Não, vai dar pra elogiar o peso de roteiro que tem essa cena. Tipo, a Mine vai perder a família pela segunda vez. Só que Uhum. dessa vez, pelo menos, ela teve como se despedir. Ela teve como dar um adeus. Não foi do nada, digamos assim. Mas mesmo assim tem todo esse peso. Uma pessoa que, entre aspas, tá morrendo pela segunda vez. Pois E é. tendo que se reconstruir e sendo jogada no mundo novo e tudo mais. Só que, né, temos memes. Ai, ai, cara, é muito triste. É muito triste. Porque, tipo, esse cliffhanger todo, ele não ajuda, cara. Porque eles trocam muito da perspectiva final de algo menos processual e algo mais catártico, que não é catártico, né? E aí você perde muita noção das linhas de conclusão que foram feitas até então. Porque, por exemplo, o Lutz e o Beno poderiam falar tranquilamente que a Mine continua viva? Eles não assinaram nada. Se eles não assinaram, eles podem. Então Mas, eles em sabem? teoria, isso é um problema de roteiro. Sim. Porque a informação de que a Rose Mine, tem origem plebeia, isso não pode existir. Isso Ponto. não... E isso é uma Exato. preocupação do roteiro de Bookworm. Uhum. Matar a Mine é justamente para isso. Porque não pode existir traço nenhum de vestígio da Mine plebeia. Até Uhum. porque, de novo, ela vai ser filha do chefão. Sim. E o que ela tem com o Beno e com o Lutz é um âmbito profissional. É de trampo. Sim, sim. Então, porra, é muito mais delicado porque eles sabem que ela continua existindo, ela, por algum motivo, em meios legais, vai mudar muita papelada ali no meio, que vai sumir a Mind, vai aparecer a Rosemind, vai fazer umas adaptações muito loucas, mas eles já conhecem ela e, cara, é confuso. Tipo, é complexo, porque, querendo ou não, Bookworm tem uma lore muito expansiva e teoricamente muito bem escrita. Então, todos esses pequenos detalhes que parecem bobos, volta naquela conversa que a gente sempre falava. É mais um barril de pólvora na sala. E, beleza, eu entendo, cliffhanger, vamos explicar a parte burocrática pra próxima temporada. Será que vão explicar tudo que a gente precisa? Gostaria que sim. O máximo que eles fizeram nessa foi o diálogo expositivo. Ó, a gente considerou matar todo mundo aí. Era o mais É. seguro. Mas se a gente matasse todo mundo, essa bomba nuclear que tá do nosso lado ia matar a gente. Uhum. Então a gente tá deixando vocês vivos. Literalmente. Literalmente. Fantástico. Fantástico. Mas em teoria, pelo que eu entendi dos spoilers, tipo, a Mine não existe, ponto. É Rose Mine. Agora, Inclusive tem toda uma dificuldade de contato, em teoria. Eu acho que o Lutz acho que é um dos únicos que ainda consegue ter contato direto com ela. sim, por conta do Beno. Sim. O Lutz quase que é um secretário da Mine, basicamente, não é? Uhum. Ele. E só respondendo rapidinho uma pergunta do chefe, se os nobres adotam plebeios com manas, por que esconder? Porque ela tá sendo filha do chefe. Uhum, E ela não tá sendo adotada como plebeia, ela tá sendo adotada como nobre. uhum. É diferente, porque geralmente quando eles adotam, entre aspas, é pra usar como bateria de mana. Como É pra foi fazer que nem foi o bebezinho ali. Exatamente. O normal, entre aspas, é os nobres pegarem bebês que têm crianças e bebês que têm a mana, drenar a energia dele e acabou. Ou, quando é uma plebeia, entra na conversa que eles tinham explicado antes, né? Porque foi o que o Ferdinand falou. Pô, se o bebê fosse uma garota, dava pra adaptar melhor a uma situação onde ela seria uma futura esposa, uma moeda de troca, quase. Como que acontece com a outra garota lá de cabelo rosa. Uhum. Ela entra justamente nesse ponto. Ela tem mana, ela foi adotada e ela é utilizada como moeda de troca. Então, e mesmo assim, a posição lá dentro dela ainda é uma posição fragilizada.
Sim. Vulgo microdiálogo expositivo do Ferdinand ser filho de concubina. Uhum. Se eles querem assegurar que a Mine tem uma posição segura, ela não pode ser colocada de forma nenhuma de que ela veio de alguma forma do plebeu. Ela tem que ter sangue azul puro. Sim. E ainda E daí- mais de uma família muito high society ali. Sim. E de novo, a Mine entrou na high da High Society. Uhum. Literalmente isso. Tipo, ela praticamente tá como quase chefe de tudo. Ela não é a principal da linha de sucessão e tudo mais. Tem todo um problema que Bookworm não sei se vai explicar, também por ela ser mulher e as questões de manda nesse mundo. Uhum. Mas ela tá lá. A nova princesa. É desse o nível. É a nova princesa do reino. É, basicamente. E até para se assegurar todas as condições, o passado dela tem que ser completamente esquecido. Até porque, de novo, coisa que foi cortada no anime: disputas com facções nobres, com outras facções nobres. O Isso reino. daí. Então, isso daí eu vou até dar um benefício de não precisar conversar agora, porque dá pra uma próxima temporada começar a contextualizar essa nova situação que a Mine está. Então, fica até um pouco mais didático você fechar o cerco pra explicar essa nova situação que a Mine se encontra. Então, você usa essa situação nova dela estar conhecendo esse outro lado, explica esse outro lado e dá andamento às situações que vão ocasionar em cima disso. Beleza, eu até aceito. Pra essa temporada, a gente já tem alguns contextos mais prévios sobre tudo isso, mas nada muito explicado, nada muito com a visão de lá. Então, deixa a próxima temporada, a gente vê direitinho como que vai ser depois. Desde que, obviamente, o roteiro não deixa a gente na mão. Até agora, não deixou. Então... provavelmente não. Você vai, querendo ou não, o Bookworm consegue amarrar as pontas aí. Não é tão difícil dele fazer isso. Uhum. Até porque, de novo, o contexto vai estar lá. O contexto dos nobres agora não vai ser segundo plano, vai ser primeiro plano. Vai. Então, explicar isso é inevitável a partir de agora. Sim. Só que fica esse gosto amargo aí, que nitidamente dá pra perceber que eles cortaram uma porrada de coisa. E agora? E agora... esperar. Quarta temporada, esperar 6 meses pra eles produzirem a próxima temporada. 6 meses. Os caras devem animar Deve isso estar daí. pronta. Inclusive, se a temporada estava pronta antes deles começarem essa desgraça, a produção desse negócio tá fantástica, né? Eles, entre aspas, terminam tudo não terminando. Ah, mas aí a gente tem outros exemplos na próxima temporada que a gente vai falar. Não se preocupe. Tem um certo Não quero Ruby saber. aí. Não quero saber disso. Não. Famoso cada um com seus problemas. Exatamente. Apesar que se for só Ruby, problema de vocês, porque eu não assisti Ruby, não estou com interesse. Não, aí a gente vai começar a descobrir quais são as minas da próxima temporada, né? Que deve ter de pólvora espalhada na sala é brincadeira. Mas o Bookworm, cara, é um maldito sentimento esquisito, porque por um lado você fala, pô, tá uma bosta, né? Tá horrível, tá feio, pô, podia ser melhor. Aí pro outro você fala, pô, se não fosse por isso, Bookworm não ia ter mais uma temporada. Aí você, tá bom, vai. A gente quer mais uma temporada, a gente quer saber onde a história vai chegar, mesmo que seja com essa produção merda. É triste. Síndrome de Estocolmo. Sim! Inclusive, eu acho que, se eu não me engano, a próximo arco de Bookworm também vai ter uns conflitos meio pesados aí. Tipo, temos problemas antes de ir pra Escolinha Mágica. Que eu vi o pessoal, nossa, não vejo a hora de ir pro arco de Escolinha Mágica. Eu acho que quem sabe do arco de Escolinha Mágica sabe o que tem antes do arco de Escolinha Mágica. Eu sei bem pouca coisa. Eu sei muito pouco, porque
O que eu sei, o que eu até infiro, é quando eu pego umas capas das novels e eu falo, pô, a Mine já tá, tipo, voando. Literalmente num Pegasus. Eu falo, pera aí, eu acho que vai demorar um pouquinho pra chegar. A Mine já tá, tipo, modo tona. Eu falei, nossa, o negócio vai longe, hein? O negócio vai longe. Mas tô ansioso. O problema é que vai ser nessa qualidade troco de pinga que vai ser a próxima temporada. Eu gostaria de saber qual das empresas do comitê de produção que está pesando para essa atrocidade, ou se é a própria Crunchyroll, né? A Crunchyroll tá no comitê de produção de Bookworm, não tá? Não tá. Não tá. Não. Tá. Não, como produtores aqui, tem 1 trilhão de empresa que eu nunca vi na minha vida. Então, eu tô abrindo agora, a maioria delas só tá fazendo só Bookworm. Então, Tipo, o Bookworm mais uma outra coisa aleatória. Tem uma que é de 1983 e só fez Bookworm. meu amigo. Então, é isso que eu tô vendo, cara. Eu tô começando a pesquisar umas coisas aqui que eu nunca parei pra ver. Quem que é esses... Uou. Quem que é esse Knockworks? Que isso, velho? Não, e aí você vai abrindo essa galera que tá fazendo, que tá no comitê de produção, e você vê umas coisas tipo, caraca, esse Knockworks aqui faz Mob Psycho. Tipo, tá em Mob Psycho. Tem, sabe, com Hibisco. Tipo, você começa a entrar aqui e vê umas empresas que provavelmente só fazem algo, uma coisa muito específica lá pro Japão e a gente não conhece, que eles jogam dinheiro aqui dentro. E beleza, eu até entendo que tenha muitos investidores, é bom ter muito investidor, porque o negócio, teoricamente, tem mais orçamento pra rodar. Mas, poxa, se tem uma penca de investidor e você, tipo, não tem uma produção que você olha pra esse bando de investidor e fala, pô, legal, ou os caras não estão dando nada de dinheiro, ou os caras estão pedindo um negócio pra ontem. E aí você chega, bate no produtor e fala, ó, entrega essa próxima temporada aí em 6 meses. Faz essa galera trabalhar aí no intervalo do almoço. E joga. E aí, coitado do animador, coitado do diretor, não tem muito o que fazer. O cara vai ter que trabalhar ali porque a ordem vem de cima. E vira essa bagunça. Vira esse bumba meu boi aí. É o que tá aparecendo. Porque, tudo bem, você tem empresas aí que, tipo, tá investindo em projetos grandes, mas você tem umas empresas aí que, tipo, só tem uns projetos meio meme. Vai descer na lista aí que você vai ver umas ali que é meio meme. Rapnet Phantom Studios, eles vão ser produtores também do Mama Haha da próxima temporada. Umas coisas esquisitas, cara. Umas coisas esquisitas. Mas mesmo assim, Bookworm, inclusive o próprio Bookworm como um projeto, ele é muito esquisito. Por quê? Ele ganhou uma certa relevância sim, depois que o anime começou a rolar. O mangá já era bem estabelecido no Japão. Era grande. Tipo, o mangá, a novel, pô, já tem um monte de volume. Já abrange uma narrativa muito grande. Né? A quantidade de coisas que a novel conta já tá lá pra frente. Por algum motivo, o anime do Bookworm fez um sucesso considerável. Não é muito parâmetro, mas é um parâmetro. Você olha no próprio My Anime List, tem muita gente que acompanha, muita gente dando uma nota alta, e você fala, poxa, Bookworm faz sucesso. Bookworm é conhecido. Bookworm é gostável. Interessante isso. Só que, em compensação, todo mundo na síndrome de Estocolmo. De fato. Nossa, que legal! Um Isekai que tem um roteiro bom e uma produção assistível. E tem novas temporadas, né? E tem novas temporadas. Dito isso, ReZero pode continuar do jeito que tá, sem anime. Não precisa, não. Eu leio a novel. Ai. Você sabe, né? Você sabe que o futuro de ReZero vai ser sombrio, né? Não, continua sem.
A gente vai fazer um financiamento coletivo. Você sabe que se fizessem o negócio ia dar muito mais certo, né? Uhum. Eu lembro de Maioiga. Eu lembro. Aquele busão que tu embarcou lá também, né? Aquele busão que tu embarcou em Maioiga. Tô ligado. Putz. Ah, mas pera aí, uma coisa é Maioiga, outra é ReZero abrindo o catarse deles lá, pô. Ó, Não, tudo bem. aquele das bruxas lá não foi por Little financiamento Witch? coletivo? Sim, Hã? Little Witch Academia foi. Isso. E foi um puta de um sucesso, mas aí você pega esse, você pega era o Underdogs, era o... Qual que era o nome daquele lá? Que era um OVA também que tinha a galera da Trigger trabalhando. Quando você tem uma galera de peso e que quer fazer um projeto sério, não vai sair Maioiga, né? Pô, Thunder. É, Tu lembra quem era roteirista de Maioiga? eu acabei de engasgar depois que eu terminei essa frase, tá bom? Meu cloister Então. foi automaticamente counterado depois que eu terminei a frase. Eu falei, Você meu engasgou Deus. porque o karma tá funcionando ainda, né? Sim, Então tu sabe quem era sim. roteirista. Eu acabei de lembrar que eu falei uma merda bizarra, mas enfim, Acontece. acontece. Ai. Mas, cara, querendo ou não, vai ser mais uma temporada de Bookworm nesse nível. Talvez a gente vai ter aí Bookworm virando um anime de long run nesse nível. E Síndrome de Estocolmo continua estralando aí. É. Ai. Eu ainda voto, assim, sugestão. Hum. Pro chat, pro Thunder abrir pics do mangá de Bookworm. Daí a gente vai acompanhando. Putz, Não, entendi, Maurício. Dito isso, depois do seu pedido, da sua ideia, tu ainda vai receber um pix daqui a pouco do Retrovejando de Maioiga. Ai, meu Deus. Isso é verdade. Tá mais perto pra isso acontecer do que eu ver o mangá de Bookworm. Inclusive, gente, eu não indico vocês irem pro mangá. Eu não indico. Não façam isso. Vocês vão ter nojo. Também. Então, nem no Pai pra Nova, não. Você vai querer cuspir no chão quando você for lá. Eu tava vendo com a Aline os primeiros capítulos, porque ela tava vendo alguma coisa, ela me mostrou os mangás. O começo do mangá. Eu falei, mano, isso daqui não existe. Isso daqui não existe. Você olha o mangá, a Mine falando sobre o ambiente, os caras detalhavam tão bem que a sensação de claustrofobia da Mine acordar num lugar sujo, escuro, mofado e todo empoeirado era muito real. Mano, ela não precisava falar. O mangá te dava toda a ambientação. É um mangá fazendo isso. Fala, mano, não dá. Dito isso, chat, vocês já sabem como torturar o Thunder. Mandem agora os capítulos do mangá conforme for saindo. Que eu até venho junto pra ler junto. Que Bookworm me interessa. Relaxa, vai vir Maioiga, não tem problema. Não, vai vir Maioiga, fica tranquilo. Vai vir Maioiga. Ai. Bem, vamos concluir então? Notas? O que a gente... Antes disso, Ah. só queria comentar rapidinho um negócio da conclusão da Délia. No episódio 35 ou verdade, 36. isso aconteceu. Foi no episódio... Foi no último? Foi no último. Isso, eu queria só rapidinho comentar a conclusão dela, porque, bem, produção em Bookworm, a gente já tá falando disso há 3 temporadas. Sim. Mas eu gosto do como o roteiro fez essa conclusão, porque por mais que ela pareça leve, ela é uma conclusão até meio cruel, vamos dizer assim, dela. Uhum. Porque a gente sabe como é essa situação, quem vive nessa catedral, como a ascensão, a melhora de vida dessas pessoas está condicionada a associar um nobre, e isso não é exceção com a Mine, isso não mudou com a Mine, na verdade, só continuou porque o pessoal ali melhorou de vida por causa da Mine agindo como nobre, então a situação não mudou. E a Délia, que comeu pão que o diabo amassou no orfanato, tem um trauma ferrado com aquele orfanato, foi condenada a ficar naquele lugar pro resto da vida, sem ter opção de mudar.
sem ter opção nenhuma de um dia conseguir algo, entre aspas, melhor que aquilo. Ah, o orfanato tá numa situação melhor, estão vivendo em condições mais humanas, beleza. A dinâmica de funcionamento da catedral ali não mudou. Se por algum motivo a Mine parar de injetar dinheiro, volta como era antes. Isso é fato. Uhum. E não vai voltar. O roteiro mais pra frente mostra que eles estão bem e tudo mais, e não vai ter esse problema, beleza. Mas mesmo assim, eu achei interessante como o roteiro abordou isso. Porque se eu pensar em roteiro, em coerência e dinâmica de mundo, é uma punição bastante pesada e bastante cruel. Na prática não vai ser tanto? Não, na prática não vai ser tanto, até porque tava na cara, a Mine queria aliviar a pena da Delia. Uhum. Mas, sei lá, eu gostei de como isso foi feito. Cara, isso dá aquele nó de novo, né? Porque a primeira conclusão da Delia era o primeiro bad end que a gente tinha visto em Bookworm. Uhum. Ela tem um perdão, mas esse perdão não ser tão leve, meio que é aquele negócio. Pro que é o status quo daquele mundo, ela cuidar de um orfanato pra sempre é um peso. Porque, de novo, mostra Peso uma... enorme. Enorme, porque é uma perspectiva zero pra quem é órfão naquele mundo. Porque, literalmente, a Mine tem um senso de humanidade que ela consegue gerir essas vidas, o que ela consegue dar ali, dando uma pequena perspectiva, dando um trabalho, dando um estudo até, dando um mínimo de recursos para aqueles órfãos, mas eles, perante a sociedade, ainda são órfãos jogados no meio da igreja pra morrer. Tipo, isso daí, ele pode até ter algo que aflore pra uma perspectiva melhor depois de alguns anos, mas é literalmente a Mine trabalhando isso. Se a Mine sair dali, eles estão a Deus dará de novo. Tipo, é um negócio muito sério. Muito sério. Porque é uma consequência de uma situação daquele mundo. E a Mine, ela literalmente, ela tá, aos olhos de todos dali, jogando dinheiro fora. Sim, claramente. Claramente. Tipo, é completo desperdício de recurso. Da perspectiva de todo mundo ali. Sim. Eu não sei nem se o Ferdinandes, virando o sumo sacerdote, se ele... talvez ele não deixaria as pessoas à morte ali como estava antes. Mas ele não iria gastar muito recurso e dando um bando de órfãos que pra eles não teria muito sentido. Eles continuariam sendo esses servos à igreja, mas vivendo naquele... ali, sabe? Talvez eles não fossem morrer de fome como estava acontecendo, mas não ia ter rodada de pizza toda semana. É verdade. Exatamente. Tipo, estaria uma coisa menos desumana, mas ainda sem perspectiva. Porque o que a Mine tá fazendo, querendo ou não, é a longo prazo. Se eu não me engano, a Mine tá ensinando a ler e escrever pra aquelas crianças, não tá? Sim, todos eles. Isso tem um valor pra eles, assim que eles atingirem a adolescência ou a fase adulta, gigantesca. Sim. Considera que quase todo mundo naquele mundo é analfabeto. Volta ao que eu falei pro túmulo da Mine. Plebeu, a maioria é analfabeto. Inclusive... Tanto é que o storyboard esquecendo disso e botando todo mundo escritozinho o nome de todo mundo no túmulo. Não é pra ter nada ali. Mas o meu ponto não é nem esse. Aquele não me parecia um cemitério de plebeu. Mas era pra ser. A Mine foi enterrada na periferia. Putz. Ok. A não ser que plot twist, aquele não é pra ser o túmulo da Mine. Então... Aquele é pra ser túmulo de outro personagem. Mas não teria sentido. O único que foi condenado aí de vala foi o sumo sacerdote. E o Maebara-san. Mas a direção não. Muito bom. Não faz o simples, que em geral eu... Pois é. Porque, tipo, pela conotação da cena, era da Mine. Exato. Só que a Mine foi enterrada na periferia. Que não parecia um cemitério de periferia. Porque... Pois é. Direção storyboard de Bookworm. Ele pegou o roteiro. Pra que eu preciso ler o roteiro pra escrever storyboard?
é só desenhar um negócio aqui, tá de boa, tá de boa. É foda, viu? É foda. Completamente. É. Ai, Bookworm. E voltamos a bater em produção. E voltamos a bater em produção, exato. Ai, ai. Mas o que eu queria comentar a parte era só isso da Delia, dessa. Eu sei que no futuro o roteiro não vai ser tão cruel com a Delia, Uhum. mas nesse momento é uma punição bastante cruel. Pelo É. menos na concepção dela. Na concepção de contexto também, cara, porque. Sim. Vamos lá. Tipo, beleza, ela salvou a Delia de morrer, de ir pra forca. Beleza. Mas meio que volta ao status quo da situação. Ou melhor, nem volta ao status quo da situação, porque antes a Delia, ela tava servindo a Mine, que é melhor do que tá no orfanato. Sim. Mas aí voltar Ela regride ao status quo. Exatamente, ela regride. E ela vai ficar obrigada ali pra sempre. Sim. Aí, literalmente, é mérito da Mine se ela pegar toda essa galera e dar uma vida mais digna pra todo mundo. Mas, de novo, entra a questão de nada ali melhora se um nobre não quiser. Se der qualquer problema com a Mine... Reseta. Exato. Se der problema com a Mine, com o Ferdinando, com o Sylvester, já era. Ou seja, eles não têm garantia nenhuma de nada. Uhum. A Mine, inclusive, ela impacta tanta gente de uma forma direta que se ela desaparecer, cara, some pra todo mundo. A própria família dela ficou muito, não dependente, mas a Mine ajudou pra caramba na casa lá. Sim. Ajudou. É o que é falado. O primeiro salário da Mine, o pessoal nunca lembra, o primeiro, acho que era uma moeda de prata, que o pessoal lá nem via direito aquele tipo de moeda. Sim. Sim, a Mine mexia em tudo ali. E entra na perspectiva até de por que não mataram todo mundo. Sim. Porque a Mine já estava no nível de impacto que não era mais pessoal. Já estava impactando a economia da cidade inteira. Ou de algumas famílias pontuais ali, que tinha, que ia desdobrando. E sabe o que é o foda disso tudo? É tão rushado que fazer inferência aqui é meio que o que sobra. Mas as inferências não são teoria da conspiração, sabe? Quando a gente literalmente olha para o que o roteiro falou, bate com o que aconteceu, inferir coisas que o anime deixou subentendido, você tem esse ponto de conexão, esse ponto de racionalização até chegar a essas conclusões e entender que o contexto é muito mais complexo que o anime, obviamente, não consegue passar. Por quê? Falta tempo, falta escopo, falta tudo. E aí, meio que é legal, às vezes, pegar e brincar de tridimensionalizar as coisas, porque Bookworm nos deixa, e quando você faz isso, você não cai num vazio existencial de roteiro. Porque quando você olha pro lado e 1 mais 1 vira 2, você fala, opa, obrigado, roteiro de Bookworm, por ser bem escrito e deixar eu entender o mundo pelo texto e subtexto. É fantástico. Porque se não fosse isso, acabou. Bookworm é um dos piores do ano. Sim. Porque se a produção destruísse o roteiro de Bookworm a ponto do subtexto não fazer todo o complemento pra essa narrativa fazer sentido, acabou, joga no lixo. É o que acontece com muito anime, né? Então, é o que acontece com muito anime. Sim. Por isso que Bookworm... não sei, alguém quer concluir mais alguma coisa desses 2 episódios? Por mim, só isso. Vamos parar. Tem criança chorando aqui, tá dando gatilho. Ai, meu Deus, a tuberculose bateu aqui. Mas, cara, dito tudo isso, eu sou obrigado a concluir numa passada de pano de novo pra Bookworm, porque o roteiro é tão fantástico que ele consegue atropelar muitos problemas aqui e fica aquela sensação ruim de, poxa, podia ser melhor, porque podia ser um 10. Fácil.
Muito fácil. Bookworm podia ganhar meu 10, um dos 10 mais fáceis que eu daria na minha vida. Eu não posso, porque é impossível. Eu não tenho condições de dar 10 pra um anime que não é anime, ou que falha em muitos passos de ser um anime. E eu fico muito triste, mas ainda o roteiro que eles têm aqui é surreal. Bookworm é um nível de escrita, cara, bizarro. Bizarro. Eu poderia comparar a roteiros com mais bem escritos, vamos dizer assim, como, sei lá, um Rakugo da vida, como um Vinland Saga da vida. O roteiro de Bookworm é nesse calibre, mas é só o roteiro. É muito triste. E, sei lá, volta aquele sensação de eu quero dar uma nota muito alta, mas eu sei que é difícil. Mas, no final do dia, eu ainda dou um 8 pra toda essa experiência que é Bookworm, que é uma narrativa assombrosa. Mas, ainda assim, o anime consegue ser, às vezes, mais assombroso que o roteiro. Pô, mas aí não dá, né? É, eu sei. Eu sei. Tá maluco, tu tá em Nárnia pra dar. Pô, depois do que eu vi ali. Pô, não é um pano isso aqui pra passar, pô. É um picadeiro inteiro. Não, chama o tio Sam, traz os caças, eles vão jogar lá a água e o pano lá de cima, pô. Tá maluco, cara. Eu tô nesse nível. No máximo um 6, no máximo. Porque o anime de Bookworm é medíocre. O anime de Bookworm é mediano. Uhum. E é isso que eu tenho que considerar. O anime, o que o anime é? O anime é mediano. Faz sentido. Ele sendo mediano entre 5 e 6. Não, eu concordo. Tipo, você está completamente correto e eu estou errado nisso. E eu estou dando essa nota sabendo que estou errado. Sim. Isso aí é normal. O importante é que você tenha consciência. Né? Sim, eu tenho consciência. Maurício? Dito isso, 6. Eu trato o Bookworm como se fosse um 8. Mas não dá. Esse final não deu. O pano vai ficar só Tinha comigo. tanta coisa que eu tava ansioso pra eles adaptarem. É o problema de você saber spoilers da obra. Ah, com certeza. Você cria expectativa. Uhum. E não, isso não vai funcionar. Vou continuar buscando mais spoiler de Bookworm porque eu quero saber da história. Se exploda. Que eu dê 3 pra quarta temporada no próximo, não me importa. Eu quero ter Bookworm no melhor de si. Eu quero ver essa história no melhor de si. Ponto. Tá, eu tô vendo aqui, eu dei 7 pra primeira temporada. Deixa eu ver quanto que eu dei pra primeira. A segunda eu dei 7 pra... Olha, pra primeira e pra segunda eu dei 7. Tá bom, então eu vou ficar entre meio termo do meu pano e do que poderia dar de nota. Vou ficar com 7, então. Então tá bom. Eu não posso nem dizer que no meu coração é 10, cara. Não posso. Porque não é. Não é no real. teu coração, né? Não é. O coração não merece isso, né? Não, meu coração tá sangrando. Porque olha a situação que é e você fala, mano, isso daqui dói demais pra ser um 10. Dói demais. Porque o que eles fazem com a produção e o que eles destroem aqui, eu pego essas cenas, por exemplo, de final de capítulo e eu falo, vai pra merda vocês tudo. Vai pra merda, porque você dá um episódio de 23 minutos de um puro churume sendo desenhado na minha frente. Você chega no final, depois do pós-crédito, tem um card bonito pra caramba desenhado, um puta wallpaper bonito, você fala, você tá me chamando de trouxa. Você tá me chamando de... Chega, Zé Lelé. chega. Já tá o orfanato inteiro chorando aqui, para. Para. Eu também tô chorando. Já deu. Pois Tá a Adélia aqui, foi o orfanato, voltou todo mundo chorando, para. Pois é, gente, esse foi o nosso... mais uma temporada de Bookworm analisando aqui. Obrigado aí pela presença de todos e valeu por ter acompanhado até aqui. Esperando a próxima temporada pra gente fazer mais uma sessão de descarrego e chororô batendo na produção de Bookworm. Porque essa é a nossa vida. Triste.